Projeto Paiol apresenta Língua Portuguesa, texto informativo cartaz. Olá galera, tudo bem? Como estão? Espero que estejam todos bem. Estou passando aqui para a gente conversar um pouco sobre essa forma diferente de texto chamado de cartaz. Cartaz é um texto que tem algumas peculiaridades muito interessantes, principalmente se ele for para alguma ação educativa. Mais do que isso, ele faz parte de um grupo de textos chamado textos informativos, que traz algumas características muito bacanas que a gente vai conhecer a partir de agora. Uma dessas características é que o texto de cartaz, ele normalmente é um texto multimodal. O que significa ser um texto multimodal, professor? É um texto que ele utiliza de, no mínimo, 2 tipos diferentes de linguagem, de formas linguísticas. Quais seriam essas formas linguísticas, professor? Nós podemos destacar basicamente 2 delas. Normalmente seria aquela linguagem verbal e a linguagem não verbal. Agora, professor Milton, o que é essa tal de linguagem verbal? Veja, por exemplo, o texto que aparece aí. Esse texto utiliza principalmente a linguagem verbal, que é a linguagem escrita, aquela que você utiliza símbolos chamados de letra para compor em frases e orações e aí criar a essência da informação, nesse caso, um texto escrito. Então, linguagem verbal é um texto escrito. E o que dizer da chamada linguagem não verbal, professor Milton? Nesse caso, é aquela linguagem que utiliza-se de elementos pictográficos. O que é isso, professor? Elementos pictográficos? Desenhos, gente. Veja, por exemplo, essa placa que aparece aí. O que você acha que significa essa placa? Quando se tem um símbolo cortado no meio, a gente significa proibido. E veja o que a pessoa está fazendo. Ela está sendo proibida de fazer o quê? Se você pensou que ela está sendo proibida de soltar gases, ou tal do palavra feia, né? Peidar, é isso daí mesmo, tá? Mas o ponto em questão aqui é, isso chama-se linguagem não verbal, porque utiliza-se o desenho como forma de transmitir informações. Agora, uma outra coisa importante que também se tem dentro aí do cartaz é que há a união, por isso se fala de texto multimodal. A união, justamente então, da chamada linguagem verbal com a chamada linguagem não verbal, assim como acontece com essa tirinha que você está vendo aí. O cartaz, ele utiliza desses 2 elementos também para compor a sua linguagem multimodal. Agora, uma outra característica de suma importância é que normalmente cartazes, eles utilizam-se de metáforas. O que são metáforas, professor? É quando você compara 2 coisas que são totalmente diferentes e aí você estabelece uma semelhança entre elas, talvez uma relação entre elas, do jeito que age, do jeito que faz. Toma como exemplo a frase "o João é um palhaço". Palhaço é uma profissão de circo. Significa nesse caso que o João é um profissional de circo? Não. Nesse caso, a palavra palhaço está indicando uma metáfora, aonde está dizendo que ele é alguém engraçado. Por isso, nesse caso, utilizou-se o palhaço para estabelecer uma relação com o João. João não é um palhaço de profissão, mas ele tem uma característica de palhaço, que é ser alguém muito engraçado. E nos cartazes tem bastante metáforas também. Uma outra coisa importante que a gente sempre tem que prestar atenção dentro dos cartazes é em relação ao interlocutor. O interlocutor é aquela pessoa que conversa com o outro. Para quem eu estou falando? Para quem que eu fiz esse cartaz, esse texto, essa informação? Essa característica precisa estar bem evidente para que aquele que vai ver o cartaz possa se sentir atingido por ele. Agora, uma coisa importante. Depois que se determina o interlocutor, nós temos que pensar no objetivo para qual eu estou fazendo aquele cartaz. Nesse caso, de um cartaz que ele utiliza justamente uma propaganda educativa, o objetivo sempre principal dele é
convencer alguém a mudar de atitude baseado numa informação verídica, real, atual, fato. Pensando nisso, veja esse cartaz que aparece aí. Note aonde estão os chamados linguagens multimodal dele. Veja que temos aí o chamado linguagem verbal, temos aqui a linguagem não verbal, temos aqui a presença também da metáfora. Quando eu falo de digerir, eu estou falando de comer ou digerir alimentos, que aqui foi aplicado a digerir um assunto, pensar no assunto, transformar esse assunto. Essa também é uma metáfora. Bem, espero que vocês tenham gostado muito dessa explicação. Lembrando que o cartaz é um texto riquíssimo, pode ser usado até em propagandas, em ações educativas. Resumindo, é riquíssimo. Espero que tenham gostado aí da explicação. Beijo para todo mundo, tchau, tchau, fui!